Muito bom dia para você. Vamos tomar um cafezinho? Você está no Café com Jeves aqui no canal Bica Galo. Hoje, o intuito aqui no nosso vídeo é repercutir principalmente a entrevista exclusiva que fizemos ontem no canal Bica Galo. O Henrique Muzi e eu entrevistamos o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, com exclusividade. E várias coisas aqui foram reveladas, várias informações, várias confirmações. E eu vou falar aqui, por exemplo, para você que o Filipão teve proposta de seleção, né, enquanto estava no Atlético. Vou falar sobre a permanência do Filipão, sobre a possibilidade do Caetano sair para o Corinthians. Ele foi direto nesse assunto com a gente, né? Foi muito honesto, muito bacana em nos atender. Hever vai estar na comissão técnica, Hever vai estar em qual setor do Galo, vai sair dos campos e vai para fora dos campos, qual que é a situação do Hever, e ele também comentou sobre reforços para 2024. Então bora tomar esse cafezinho. Antes de mais nada, queria pedir para você deixar o seu like, tá? Esse vídeo está repleto de informação. Não são só essas informações que estão na capa, mas são várias informações aqui que não cabem em capa, não cabem em título. Então só você assistindo que você vai conseguir absorver tudo que a gente tem aqui. Foi uma entrevista de mais de 1 hora de duração ontem com o Rodrigo Caetano, repito, com exclusividade, tá? Então em nenhum outro veículo você vai ver essas informações em primeira mão, né? Todos que você vê essa informação estão repercutindo aqui essa entrevista do canal Bica Galo, beleza? Então deixa o dedão no like aí, assiste o vídeo até o final e bora pro vídeo então. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês é uma revelação que eu achei super interessante do Caetano, né? Quando eu fiz uma pergunta em relação à avaliação interna do Felipão, né? Que o Felipão ele passou por uma transição muito importante dentro do Atlético, principalmente na cabeça do torcedor, né? Acredito que lá no clube também, mas na cabeça do torcedor ainda mais. Porque assim, o que eu vou falar de gente e o que eu penso de gente que pediu a cabeça do Felipão, e neles eu me incluo há tempos atrás, não está escrito, né? Foi muita gente. E várias pessoas, e me incluo também, deram um braço a torcer, reconhecendo que ele faz um bom trabalho no Atlético, que ele conseguiu extrair e atender alguns pleitos da torcida, principalmente na forma de jogar. Olha o jogo contra o Grêmio, gente. Não tem como falar que o Filipão não jogou com o DNA atleticano ali. Ali ele jogou com o DNA atleticano, foi vertical, foi objetivo, fez 3 gols, entendeu? Marcou saída de bola, subiu as linhas. Então, várias coisas ali a gente viu dentro do futebol que a gente queria, né? Então, eu dei o braço a torcer quanto a uma continuidade, né? Eu disse já que não é o meu estilo preferido de jogo, mas isso não importa agora. O que importa é que a gente está na briga pelo título e eu não sou bobo nem idiota de ficar falando aqui mal de um técnico que está na briga pelo título, né? Acho que não faz sentido e opinião formada não ajuda ninguém, né? Se você tem uma opinião formada e aos poucos as coisas vão acontecendo, se você é inteligente, se você é honesto na sua crítica, você vai aceitar isso, vai chegar aqui no microfone e falar, não, realmente a continuidade do Filipão é melhor. Então, falando desse assunto do Filipão, né, eu perguntei para o Rodrigo Caetano sobre como que foi ali essa situação da vinda do Filipão, porque ele estava, teoricamente, aposentado e tudo mais, e ele disse o seguinte: o Filipão fez a opção de sair de diretor técnico para assumir o Galo. Não fez a opção para voltar a ser técnico. Ele poderia ter ido para qualquer outra equipe. Ele teve convite para a seleção do Paraguai quando estava no Galo e poderia, em meio a tantas críticas, ter assumido a seleção do Paraguai. Mas fez a opção de permanecer aqui. Certamente cobraria mais lá, ou seja, ganharia mais dinheiro lá, né? Ele não está técnico do Galo, ele abdicou de uma outra postura para atender nosso chamado. Então, assim, teoricamente o técnico está aqui e o diretor técnico está acima, né? Então, o que ele quis dizer ali é que ele aceitou fazer um rollback, né? Aceitou fazer uma volta ali na carreira para ser técnico do Atlético e revelou essa proposta da seleção paraguaia, né? A gente pesquisou aqui, no dia 21 de setembro, o Daniel Garneiro assumiu lá o Paraguai, então deve ter sido mais ou menos nessa época aí. Lembrando que o Filipão chegou ao Atlético em 16 de junho, então estava naquela fase ali de não ganhar, né? Naquela fase de descrédito com a torcida. Então, realmente, acreditou no trabalho dele, principalmente, né? Claro que é um cara ali que dispensa comentários em relação à sua carreira, né? Então, não tem muito o que provar mais para ninguém, a verdade é essa, né? Por mais que não tenha a predileção de todos, é um cara que não tem o que provar, foi multicampeão por onde passou, tem pinta de campeão, onde ele passa, ele conquista título, ele chega perto,
por mais que seja aquele estilo de jogo que não agrade a galera, ele é um cara multicampeão, não tem como a gente falar disso em relação a Luiz Felipe Scolari. E ainda falou o Caetano, perguntei para ele também sobre a questão da permanência do Felipão, e abrindo aspas para ele de novo aqui, ele falou: estamos nos aproximando nos últimos jogos, jogar bem e vencer. Isso demanda tempo. Esse negócio de trocar treinador por trocar, a gente já cometeu alguns equívocos por conta disso. Temos que fazer uma análise técnica do que vemos no dia a dia. Então, assim, ele não garantiu, não cravou em pedra que o Felipão fica para 2024, mas ele deixou muito claro que é o que ele deseja, que é o que ele quer para 2024, que o planejamento está sendo feito com o Felipão. Inclusive, teve uma outra entrevista com o Felipão no CNN SA, né, do João Vitor Xavier, do Rubens Menin e tudo. Entrevistou o Felipão, já falou que está planejando 2024. O Sérgio Coelho falou que pretende que o Felipão cumpra o contrato dele, né? E hoje em dia, a massa atleticana, acredito que a maioria prefere a permanência do Felipão. Inclusive, claro, como sempre, deixa a sua opinião aqui no chat, tá? Você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo depois, deixa aqui os seus comentários. Se depois de tudo que aconteceu, depois dessa reviravolta no campeonato, onde o Galo está apenas 3 pontos aí da liderança do campeonato, se você mudou de ideia, se você fica Felipão, ou se você é pragmático na sua decisão, se você prefere que ele deixe o comando do Atlético. Fato é que lá no Atlético, internamente, ele é super bem avaliado, né? O Caetano falou que não é só sobre a parte técnica, né? Ele é um cara ali que tem um ambiente fantástico também, né? Tem um grupo nas mãos, então é um ponto muito importante também para um treinador essa questão do ambiente, né? Faz muita diferença. Isso aí a gente sempre soube que o Felipão seria um bom gestor nesse sentido, né? Então, não cravou a permanência, mas disse que deseja continuidade, o Sérgio também, então acredito que a gente não vai ter mistério aí, né? E reiterando a minha opinião aqui, nesse momento também prefiro a continuidade, não vejo um outro treinador na prateleira. Se você falar em treinador empregado é outra coisa, mas eu não vejo um treinador na prateleira disponível que o Atlético chegue e fale assim, ó, não, esse aqui, se a gente pegar, ele com certeza vai ser melhor, com certeza ele vai entregar resultado, só que todos os treinadores vão pedir reforço, vão pedir dinheiro, e o Atlético é um time que não tem condições hoje de fazer grandes investimentos. O Rodrigo Caetano falou com a gente ontem também sobre isso, né? E então o Felipão ele já tem ciência da atual situação orçamentária do Atlético para 2024, os pleitos dele, os desejos dele para reforçar a equipe já estão feitos, né? Então já se sabe ali qual o perfil dos reforços. E falando de reforços também, o Rodrigo Caetano disse o seguinte: a grana está curta, tá? A grana está curta e o Atlético deve se reforçar em poucas posições, né? Citou também a categoria de base, confirmando uma informação do Bica Galo, falou que 8 jogadores das categorias de base estão integrados hoje ao profissional e vão continuar tendo mais oportunidades em 2024, né? Então ele falou ali do Gabriel Delfim, falou do Rômulo, do Vitor Gabriel lateral, que estava na seleção até outro dia, falou do PV, né, do Paulo Vitor, falou do Alisson, do Cadu, de vários jogadores, comentou sobre a renovação do Isaac, falou assim que eles tentam a renovação com o Isaac, mas aparentemente se não renovar é porque eles não querem, nem ele nem um empresário dele, né? Então jogou na conta aí do empresário, que adivinha quem é? André Cury, pois é. Então é um dos jogadores aí que talvez não consiga permanecer no Atlético, mas vida que segue, né? Renovou com todos os outros ali e ele comentou sobre isso. E eu perguntei para ele, né, sobre o Gustavo Scarpa, perguntei sobre o Rodrigo Muniz. Foi evasivo o Caetano, ele falou que nesse momento não é salutar, né? Não é saudável falar sobre uma situação de jogadores que não estão no plantel, tendo um jogo tão importante como temos quarta-feira, uma reta final tão importante. Ele preferiu ali se abdicar dessa opinião, mas falou que, inclusive, reforçando uma coisa que eu falei no Twitter também, esse tipo de situação, quando vaza esse tipo de informação, só prejudica, né, a negociação, que negociação é um negócio extremamente complicado, extremamente minucioso, né, que envolve muita gente, envolve muito dinheiro, envolve muita burocracia, e que às vezes quando o negócio está 90% ele não dá certo porque vaza informação, porque entra um concorrente que tem mais grana que o Atlético e acaba levando o jogador, né? Então acho que ele quis dizer isso aí
Inclusive, quando eu perguntei do Gustavo Scarpa, perguntei se ele estaria descartado, ele não respondeu de uma forma direta, né? Ele não falou do nome especificamente, mas deu a entender que era essa situação, né? Que ali estava acontecendo uma negociação, e aí o negócio vaza, a gente começa a cravar e acontece o que aconteceu, né? Então, falou disso também. Deixa eu ver o que mais. E aproveita também, gente, ó. Aproveita aí, deixa eu ver, a gente tá com 10 minutinhos de vídeo aí. Deixa o seu like nesse vídeo, tá? São informações valiosas, informações sérias. O canal Bica Galo te trata com respeito, te trata com responsabilidade, e é assim que a gente é visto também dentro do Clube Atlético Mineiro. Afinal de contas, se não fosse assim, não teríamos conseguido uma entrevista exclusiva com o diretor de futebol, né? Então, o Rodrigo Caetano veio aqui falar com a gente ontem, né? Então, não deixa de dar o like aí. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no nosso canal agora mesmo. Siga a gente em todas as redes sociais, isso é muito importante, tá bom? E antes de eu falar aqui da situação do Hever, que foi outra coisa que nós perguntamos ao Rodrigo Caetano, deixa eu falar para você que quer trabalhar com delivery de aplicativo e ainda não tem a sua moto própria. A partir de R$ 29,90 a diária, você aluga uma moto 0 km na Loque Agora, pode fazer o seu trabalho. Procure a Loque Agora no nosso site que aparece aqui embaixo para você. Pega o meu recado e vambora. E falando então do Hever, tá? A situação do Hever é o seguinte, eu perguntei pro Rodrigo Caetano se ele iria para a comissão, o que ia acontecer com o Hever, porque ele está tirando a licença Pro de treinador no final do ano, lá na CBF, né? Então ele tem vida fora de campo e ele vai permanecer no Atlético. O Caetano indicou que ele deve ocupar o cargo de coordenador de transição, tá? É um cargo antes ocupado pelo Léo Silva, né? Tem uma coincidência ali, né? O Léo Silva e agora o Hever, que é um outro nome histórico do Galo e tal, então ele já está se preparando para o pós-carreira e vai permanecer no Atlético em 2024. Esse eu acho que é um acerto, tá? Eu gosto do Hever, gosto dele como pessoa, acho que ele se porta bem, é um líder nato, acho que ele é um cara que tem uma visão extracampo interessante, não é um cabide de emprego igual outros falam e outros podem ter dentro do clube, não vou citar nomes. Mas o Hever eu acho que é um acerto e eu torço muito para que dê certo aí essa fase do Hever pós-carreira. Um cara extremamente merecedor, um cara gente finaça, né? Ainda pretendo entrevistar ele aqui no canal Bica Galo, e é um cara que é multicampeão, é o maior campeão da história do Clube Atlético Mineiro. Então esse sim eu acho que vale valorizar, vale ter dentro do elenco, né? Principalmente porque já conhece a estrutura, já conhece os jogadores, né? Já abre a porta com a geladeira, já abre a porta da geladeira com pela na cidade do Galo, né? Como a gente fala. Então o Hever eu acho que é um acerto muito legal, tá? E sobre a saída do Rodrigo Caetano, né, portais aí noticiaram antes da nossa entrevista falando sobre a questão dele sair para o Corinthians e tudo mais. Eu já vou te contar sobre isso, só vou te lembrar também que esse vídeo é um oferecimento da Betano. Somente a Betano, com o código BICAGALO, tudo junto, te dá até R$ 500 de bônus no seu primeiro depósito para novos usuários. O link vai ficar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Então use o código BICAGALO, garanta até R$ 500 de bônus, 100% do valor que você depositar na sua primeira vez, você tem em bônus somente aqui na Betano, beleza? Vai, aposte com a sua emoção. Bom, sobre essa questão se vai sair para o Corinthians, o Rodrigo Caetano, ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, essa questão especulada, o que eu posso te dizer é que não tive nenhum tipo de reunião ou conversa com o presidente eleito do Corinthians até esse presente momento. Nenhuma reunião presencial e até esse momento nenhum tipo de proposta. Estou há 3 anos no Galo, me sinto bem, em casa, tenho ótima relação com todos os gestores, presidentes, donos do clube. Sei das dificuldades que teremos nos próximos anos e é isso mesmo. É uma SAF diferente que veio para recuperar essa credibilidade e restabelecer o pagamento desse passivo, que é muito oneroso e que sofremos muito nos últimos anos. Caso tenha uma situação, uma proposta, os primeiros a saber serão os diretores, serão os donos do Clube Atlético Mineiro. Eu fiquei meio assim, né, com a resposta do Rodrigo Caetano. Ele falou muito sobre a identificação. Assista a entrevista toda, tá? Eu vou deixar para você aqui no link da descrição aqui. Assista a entrevista toda porque foi uma baita entrevista. A gente falou, além desses outros assuntos, sobre vários outros. E eu não vou conseguir colocar num vídeo aqui de 15, 20 minutos para você tudo isso. Mas assista a entrevista porque vale a pena. Vou deixar, inclusive, aqui em cima para você também, tá?
Então ele falou que ele não pode cravar a permanência dele no Atlético, apesar do presidente ter cravado que ele continua um dia antes, né? Falou ali, revelou que tem uma situação onde não tem mais multa rescisória, né? Onde ele poderia sair sem problemas, se recebesse uma proposta. O presidente falou que o Grêmio quis tirar, e agora tem esse assédio do Corinthians também com a eleição do Augusto Melo como presidente, quebrando lá a dinastia Sanches, né? Na equipe do Corinthians. Então ele não cravou, fiquei bem preocupado, assim, eu não queria perder o Rodrigo Caetano para 2024, né? Acho que ele é um cara preponderante, decisivo e que é muito importante nessa caminhada do Atlético, nesse novo Atlético com a SAF e tudo mais. Acho que ele era o cara para conduzir o futebol ali, e por mais que alguns torcedores ainda tenham uma cornetagem com ele, no chat, onde tínhamos mais de 1.000 pessoas assistindo a nossa live, todo mundo fica Rodrigo Caetano, eu gosto de você, a gente admira você como profissional, fica Rodrigo Caetano, um monte de hashtag. Então a massa atleticana passou um recado para o Rodrigo Caetano e ele falou que é muito importante sentir esse carinho e que isso é motivador e auxilia na tomada de decisão dele, né? Agora é torcer para que ele permaneça, né? Daqui a 2 dias, ou melhor, amanhã já tem Galo e Flamengo lá no Maracanã, um jogo assim que vai ser a final antecipada do campeonato. Se o Galo ganha, o Galo vai para as cabeças com o Palmeiras. Se o Flamengo ganha, o Palmeiras vai para as cabeças, o Flamengo vai para as cabeças. Então amanhã é o jogo, decisão a decisão é do campeonato mesmo, né? E se você for pensar, lá no início o prognóstico do campeonato era Flamengo, Palmeiras e Atlético como os principais postulantes ao título. No final do campeonato se desenhou isso, né? O Botafogo saindo um pouco ali, por mais que esteja em terceiro, mas saindo um pouco ali do hype, principalmente pela fase que vive, né? Então, os prognósticos iniciais do campeonato estavam certos aí com esses 3 disputando o título. Então amanhã, quem ganhar vai para as cabeças com o Palmeiras. A verdade é essa, né? Então acredito que a vitória amanhã ela pode aproximar o Atlético do título ou ela pode retirar da briga. Esse é o ponto que a gente teria para falar sobre amanhã, mas para amanhã a gente comenta mais no Café com Jeves de amanhã. Espero que você tenha curtido esse conteúdo, tá? Como eu disse, assista a entrevista do Caetano completa, consuma os nossos conteúdos. 13h tem o Henrique Música com mais informação, com mais repercussão para você. Ao longo dos dias a gente vai soltar, ao longo do dia de hoje, a gente vai soltar alguns cortes nas redes sociais sobre a entrevista do Rodrigo Caetano. Então aproveita aí para consumir todo o conteúdo de responsa aqui do canal Bica Galo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir a gente em todas as redes sociais. Um grande abraço para você, um dia abençoado. Eu sou Marco Jeves, vou ficando por aqui e eu fui.